Graça e a paz do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 15. Eu estou achando o som muito grave. Minha voz é grave. Então vamos abrir em Romanos, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 22. Melhorou. Obrigado. Vamos ler a partir do versículo 22. Romanos 15. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões, e tendo já há muitos anos grandes desejos de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia. Versículo 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E o último versículo por hora, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No domingo passado, iniciando essa meditação, eu tentei, não sei se foi muito claro para os irmãos, porque às vezes fica parecendo que a gente está usando Romanos como um pretexto para falar de outras coisas, mas a minha intenção era exatamente a gente colocar um foco aqui no serviço de Paulo, quando Paulo ele fala que deseja ir ter com os romanos e depois ir para a Espanha, né? O que isso mostra para nós? Um irmão, uma pessoa que já estava ali entre os seus 40 e 50 anos de idade, não há uma clareza maior, né? Talvez depois de trabalhar tanto, de sofrer tanto, de ter tantas situações, Paulo poderia reivindicar o descanso, a aposentadoria, mas o que nós vemos é Paulo falando, olha, eu vou aí continuar trabalhando, eu vou continuar servindo os irmãos. Ele vai a Roma, que ele desejava ver, e como disse para os irmãos, há uma linha, né, de raciocínio aqui de alguns irmãos, que Paulo, ele, historicamente, né, ele desejava ter uma base de ação ali em Roma, para que ele pudesse alcançar outras pessoas ali no Ocidente, né, ali na Espanha. Então a gente vê que Paulo ele não estava reivindicando o descanso, a aposentadoria, mas ele queria trabalhar, ele queria continuar servindo. E quando a gente chega em 2 Timóteo, quando Paulo, já no final da sua vida, ele vai escrevendo a Timóteo, e ele fala, eu corri a carreira que estava proposta, eu completei a carreira, eu, né, guardei a fé. E Paulo, em seguida, ele seria morto. A gente vê que há uma, entre aspas, coincidência, né? Andam juntos, né? Andam juntos a vida e o serviço. Paulo jamais deixou de trabalhar, assim como nós cremos também e vemos Pedro e Tiago e João e todos aqueles irmãos que nós podemos citar, e muitos irmãos
depois que eles não deixaram de trabalhar para o Senhor, né, reivindicando uma aposentadoria. E aí nessa linha de pensamento, né, eu continuando a ler Efésios, que é o livro que estamos estudando também nos sábados à noite com os jovens, a gente começa a ver ali que quando Paulo fala a respeito das boas obras, o que ele fala depois são coisas que estão relacionadas com o nosso dia a dia. Em Efésios mesmo, Paulo vai falar que Deus deu alguns, né, e ele vai falar daqueles serviços, né? Ele vai falar daqueles serviços que são descritos ali em Efésios, que não somos todos nós que vamos fazer aqueles serviços, né? Então Deus deu homens como dádivas, mas com certeza para todos nós há serviço da parte de Deus para fazermos. E nós precisa ficar claro para nós, tentei também trazer isso na semana passada, que a vida que nós temos agora, né, o ambiente no qual nós estamos inseridos agora, é um ambiente celestial. E isso é trazido para todos os momentos, em todas as instâncias da nossa vida. Em todas as coisas que nós tocamos hoje, no nosso trabalho, no nosso casamento, em todas as coisas que nós passamos grande parte do nosso tempo, nós passamos como cidadãos celestiais. E aí eu tentei dar essa abordagem para os irmãos e para as irmãs de que as boas obras, elas estão também relacionadas com essas coisas, essas situações nas quais nós vivemos o nosso dia a dia. Eu acredito, né, que Deus nunca vai me mandar para um lugar para pregar o Evangelho, né, para a África, para a Amazônia, para não sei onde, né, o norte de Minas. Eu não creio que eu tenha esse chamado do Senhor, mas eu creio que eu tenho um chamado do Senhor para servi-lo no meio dos irmãos e para servi-lo na minha família, e para servi-lo no meu trabalho, para servi-lo em qualquer lugar que eu esteja. As boas obras, as quais eu devo andar, elas estão em todas essas coisas. E não estou diminuindo aqui, irmãos, não estou trazendo aqui para os irmãos e para as irmãs, não é uma diminuição das coisas celestiais, das coisas espirituais, né? Porque às vezes nós tendemos a achar que as coisas espirituais, elas estão relacionadas com o domingo pela manhã, a terça-feira à noite, o sábado à noite, as reuniões que nós temos durante a semana. Essas são as coisas espirituais e celestiais. Agora, o meu trabalho, a minha família, essas coisas, elas não são celestiais, elas não são espirituais. E não é isso que Paulo deixa claro para nós na sua carta, que muitos consideram ser a mais, colocar dessa maneira, profunda e espiritual, né? Quando o Senhor ele revela ali o corpo de Cristo, né? E a sua ação e aquilo que realmente é a igreja na face da terra. Nessa carta, né, de uma maneira muito clara, Paulo ele fala para nós de coisas muito, muito práticas do nosso dia a dia. Então, lembrando, Paulo fala ali das esposas que devem se submeter aos seus maridos. Paulo fala ali dos maridos que devem amar suas esposas, dos pais que devem, né, que não podem fazer com que seus filhos fiquem irados, dos filhos que precisam se sujeitar e obedecer aos seus pais, né, dos servos que precisam obedecer aos seus senhores como se estivessem trabalhando para o Senhor e de fato estão, dos senhores que precisam amar os seus servos, os senhores cristãos que precisam amá-los e tratá-los, né, com um amor genuíno, um amor cristão, né? E essas coisas elas estão escritas na mesma carta em que Paulo vai falar das boas obras que Deus tem preparado para que andássemos nelas. Por isso, né, e aí é um encargo do meu coração, é um encargo que eu tenho, por isso o trabalho ele não termina, a não ser quando você for tirado dessa terra, seja pela morte, seja pela vinda do Senhor, seja como for, né? Um dia esse trabalho vai cessar, mas não é agora, né? Não é agora que eu posso virar as costas da minha família e dizer: eu estou cansado dessa família, eu estou cansado dessa esposa, eu estou cansado desses filhos,
Eu vou viver a minha vida, eu vou descansar, eu vou fazer, né? Eu não posso virar as costas, né, para nenhuma dessas situações nesse sentido, né? De falar, não, isso aqui eu vou acabar com essa situação, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que ele vai até o final das nossas vidas. Nós temos vivido numa época em que essas coisas elas ficaram de uma tal maneira pequenas, né, e subjetivas e relativas, né, que hoje, quando você descobre que uma situação ela te perturba, você dá um chute nela, manda embora e fala, eu não quero mais saber disso, sem perguntar para o Senhor se ali naquela situação é a situação em que Ele deseja fazer com que você cresça, com que você amadureça, que você abençoe outras pessoas, que você seja abençoado, né, ao crescer e ao ser uma testemunha do Senhor naquela situação. Nós rapidamente queremos descanso, nós rapidamente queremos nos desfazer ou nos desvencilhar de situações que a gente acha que elas são complicadas demais para nós. Quando, na verdade, o Senhor falou, não, eu coloquei você nessa situação e eu desejo que você cresça nessas coisas. Então, irmãos, esse é um pequeno resumo, né, daquilo que eu tentei falar para os irmãos na semana passada. Hoje eu vou tentar avançar um pouco, mas podem ter certeza que muitas dessas coisas elas virão novamente e nós vamos repeti-las. Então, eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, para nós então continuarmos a nossa meditação. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Então, são textos muito conhecidos. A partir do versículo 14, nós vamos ler alguns versículos aí. Mateus 25, 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse o seu Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Evangelho de João. Capítulo 15. João 15. A partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. 1 Coríntios. Meus Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E o versículo que a gente leu, em 2 Coríntios 5, 10, versículo que lemos no início aqui, 2 Coríntios 5, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pai, de novo, nós queremos dedicar ao Senhor esse momento, queremos colocá-lo diante de Ti, queremos colocar as nossas vidas, Senhor, esses vasos frágeis, Senhor, de novo na Tua presença, rogando a Ti, Senhor, que por causa da Tua glória, por causa do Teu nome, Senhor, por causa dos Teus propósitos, Senhor, o Senhor se manifeste a nós nessa manhã através da Tua palavra, Senhor. Senhor, tudo para Ti, Senhor, nada para nós, Senhor. Senhor, não queremos glória alguma, Senhor, mas queremos, Senhor, que o Senhor tenha glória, Senhor, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto consideramos, Senhor, e meditamos nela, Senhor. Ó, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha agora livre acesso, Senhor, e curso entre nós, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor, ganhar os nossos corações de maneira definitiva, Senhor. Senhor, livra-nos do diabo, Senhor. Livra-nos do nosso inimigo que nesse momento batalha, Senhor, para que a nossa mente seja conquistada, para que o nosso coração, Senhor, esteja atordoado, perturbado com tantas coisas, Senhor, para que não ouçamos a Tua palavra. Nos livra dele. Senhor, nos livra de nós mesmos, Senhor. Senhor, com as nossas preocupações, Senhor, angústias, fracassos, Senhor, para que também isso não venha a intervir, Senhor, num momento como esse em que a Tua palavra é aberta para nós. Senhor, livra-nos do mundo, Senhor, com as Tuas muitas, Senhor, enormes, Senhor, sujeições sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, as coisas, Senhor, que, Senhor, se brilham nos nossos olhos, Senhor. Senhor, nesse momento, Senhor, que todo brilho, Senhor, seja perdido e que brilhe para nós apenas, Senhor, a Tua pessoa bendita, para que a Tua palavra, Senhor, nos conquiste. Ajuda-nos, Senhor. Somos fracos, Senhor, difíceis de palavras, Senhor, mas também, Senhor, em Ti, Senhor, podemos todas as coisas, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é poderoso. Por isso, ajuda-nos nessa manhã, para que a Tua palavra nos conquiste totalmente, para que o Senhor nos ganhe, para que sejamos melhores servos, Senhor, fiéis a Ti, Senhor. Senhor, é a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Quando a gente começa a pensar a respeito de serviço e de uma vida, né, aos pés do Senhor, nós também vem sobre nós esse pensamento, né, que os dias passam rapidamente, né, as coisas, vamos sendo atropelados por muitas coisas e
a gente começa a pensar se nós estamos nos dedicando ao Senhor, se nós realmente temos dado ao Senhor aquilo que é próprio dele mesmo, que ele nos deu, se estamos servindo ao Senhor, né? E provavelmente nós começamos a pensar nas coisas que nós consideramos sagradas, né? Mas nessa perspectiva que temos visto, né, aumenta a nossa responsabilidade, porque em todas as coisas, né, em tudo, nós prestaremos, né, ao Senhor, né, contas de tudo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo enquanto estamos aqui nessa terra. O fato glorioso e maravilhoso para nós é que o Senhor jamais vai chegar para nós e exigir alguma coisa que Ele mesmo não nos tenha dado. O Senhor nunca vai chegar para nós, naquele dia em que estivermos no tribunal de Cristo, para prestarmos contas, e de alguma maneira vai exigir de nós que nós tenhamos vivido uma vida que o agrade, baseados na nossa própria força e nos nossos próprios méritos. Absolutamente. Como falamos na semana passada e como lemos aqui em Efésios, né, o Espírito Santo, de uma maneira tão gloriosa, tão maravilhosa e tão linda, antes dele falar que nós temos que há diante de nós boas obras para que nós andemos nelas, ele vai mostrar de onde nós saímos, de onde nós viemos, o que nós éramos, completamente inúteis, completamente incapazes de servirmos a Deus. E continuamos assim, se não for pela graça de Deus e pelo seu poder operando em nós. Continuamos inúteis e incapazes se o Espírito Santo de Deus não tiver espaço para agir através de nós. E é essas coisas que estarão diante de Deus ou diante do nosso Senhor Jesus naquele dia. Ele vai falar, olha, como foram as obras que você fez? As obras que eu coloquei diante de você, como você agiu, como você fez? E naquele dia, o Senhor, ciente de todas as coisas, Ele mesmo vai discernir e Ele mesmo vai nos mostrar se as obras que nós fizemos, elas estavam baseadas numa vida falida, miserável, né, do velho homem, ou numa vida gloriosa e poderosa do novo homem, Cristo Jesus vivendo em nós. Quando falamos em sermos cheios do Espírito Santo, e é este o segredo, como Pablo lembrou, né, adiantando já, né, isso, como no final da reunião do domingo passado, né, para mim é muito claro que encher do Espírito Santo é obediência, é você obedecer ao Espírito Santo. E à medida que você obedece, né, e aí você vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. E aí essas características do novo homem, elas aparecem, cantando entre vós salmos e hinos, né, falando dessa maneira, de maneira espiritual. Nós somos seres espirituais, nós somos seres celestiais, ainda estamos nesse corpo, ainda estamos nessa presente era de muitas batalhas, de muitas dificuldades, mas já somos pessoas celestiais. E isso precisa refletir nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Aí sim, nós andamos nas boas obras que Deus preparou para nós. Quando nós amamos as nossas esposas como devemos amar. Quando as esposas se sujeitam aos seus maridos. Quando nós nos sujeitamos aos nossos patrões. Quando nós tratamos bem os nossos empregados. Quando nós somos bons pais na perspectiva de Cristo. Quando nós somos bons filhos na perspectiva de Cristo. Todas essas coisas, elas estão diante de nós para que nós sejamos pessoas espirituais e celestiais. Quando entre os irmãos, como eu, né, falei, usando, né, aquilo que Tiago nos fala, quando nós entre os irmãos, nós amamos os irmãos e nós os servimos de uma maneira verdadeira. Porque, irmãos, está nas nossas mãos, porque foi dado pelo Senhor, o serviço a Ele por toda a nossa vida. E o Senhor nos capacitou, nos dando dons, nos dando condições de nós o servirmos, durante todos os dias das nossas vidas. E esses versículos que lemos agora, esse conjunto de versículos que lemos agora, eles deveriam trazer temor ao nosso coração. Porque
Um dia o nosso Senhor vai voltar. Se isso é difícil para nós, se é difícil para nós, nós cremos que um dia nós encontraremos com o nosso Senhor, Ele vai voltar. Talvez a gente pense, eu acho que eu não vou estar mais aqui, porque, né, talvez esse pensamento passe no nosso coração e não é correto, porque nós deveríamos viver com essa expectativa do nosso coração de que todas as coisas se concluam e que o nosso Senhor reine. Mas basta olhar, né, no espelho todos os dias de manhã, quando você se vê um pouco mais velho, quando você começa a perceber que o tempo passou e você realmente está ficando um pouco mais velho. Isso é um pouco mais difícil para os mais jovens, né? A gente custa a perceber que estamos ficando velhos. Essa semana eu levei um susto, eu fui pentear o cabelo, olhei e falei, meu Deus, meu cabelo está quase todo branco. O tempo passou. O tempo passa. Aí, se eu não tenho uma perspectiva da volta do Senhor, eu preciso ter uma perspectiva de que algum dia, né, em algum tempo, não sei quantos anos, eu vou partir dessa terra. E se eu creio no meu Senhor, né, eu vou me encontrar com Ele. Talvez o Senhor demore 50 anos para voltar. Eu creio que eu não vou estar aqui daqui a 50 anos, né? Levar os irmãos disso, né? Mas daqui a 50 anos, muito provavelmente eu não estarei mais nessa terra. E muitos de nós aqui não estarão, né? Estaremos já numa situação em que não haverá mais serviço para nós da maneira como há hoje. E aí, irmãos, irmãs, qual a resposta que nós daremos ao nosso Senhor? Porque um dia nós chegaremos diante do Senhor e Ele vai falar, olha, eu te dei toda a condição. Eu coloquei diante de você obras para que você fizesse, mas eu te dei os talentos. Eu te dei condições de você fazer. E aí, o que você fez? Vamos ver aqui como foi que você edificou essa obra, né? Como esse edifício foi feito. E aí o Senhor olhando ali para nossa, aqui só tem madeira, feno e palha. Estou vendo aqui, não tem nenhuma pedra preciosa. Aí, e isso é interessante porque no final desses versículos, né, graças a Deus por isso, fica muito claro para nós que não é uma questão de salvação. O Senhor não vai falar, agora vai para o inferno, você não serve. Não é isso. Porque fala, olha, mas o tal será salvo como que pelo fogo. Não sei, os irmãos souberem me falem, eu não sei o que é isso, irmãos. Mas eu não posso achar que isso é bom. Que quando eu me apresentar diante do Senhor, o Senhor olhar para mim e falar assim, nós vamos ter que queimar tudo, porque não serviu, nada serviu. Seu serviço foi bem ruim. Né? Porque todos nós desejamos ouvir do Senhor bom servo fiel. Né? Você foi fiel no pouco, porque era pouco. Olha só, você viveu 78 anos, você viveu 56 anos. Era muito pouco, agora a eternidade está diante de você. Foi muito pouco e você foi fiel. Agora entra no gosto do seu Senhor, agora é no muito. E também resta ainda essa advertência do Evangelho de João. Porque nós podemos nos tornar inúteis agora. Todo ramo que não está dando fruto, o meu Senhor, o Pai corta e lança fora para ser queimado. E aí a gente vai ver nessa expressão queimado, essa palavra queimado, né? Que com certeza, né, irmãos, não remete ao fogo do inferno, né? Mas remete a alguma coisa que Deus fará, né, para pessoas que, tendo toda a capacitação do Espírito, não andaram de acordo com a sua vontade, ou não andam de acordo com a sua vontade. Talvez, né, nós que somos pessoas que temos responsabilidades, né? Talvez a pior coisa que tem é alguém falar que nós somos inúteis. Não, você não serve para nada, mas não é possível, né? Eu te dei essa função, era só isso que você tinha que fazer, você não fez direito. Isso é a pior coisa, mas imagina isso nos lábios do Senhor. Mas o Senhor, Ele é amor, Ele nunca vai falar uma coisa dessa. Sim, o Senhor vai falar isso com você porque Ele é amor. Porque, irmãos, nós recebemos uma tão grande salvação.
ela não é uma grande salvação, ela é uma tão grande salvação que ela é para todo o tempo da sua vida. Ela é passada, ela é presente, ela é futuro. O Senhor te salvou do inferno. Você não vai mais para o inferno. Mas o mesmo Senhor está querendo e desejando te salvar hoje de você mesmo e das obras malignas e das obras que não são as obras de Deus. O Espírito Santo hoje está aí em você e em mim, dizendo para mim: olha, essa obra, isso que você está fazendo, não é obra, as obras que Deus criou para que você andasse nelas. Não é. A maneira como você trata o seu marido não é uma obra que Deus criou para que você andasse nela. A maneira como você trata a sua esposa não é uma obra que Deus fez para que você andasse nela. A forma como você reage no seu trabalho, a forma como você desonra os seus pais, a forma como você cria os seus filhos, não são obras que Deus criou para que você andasse nelas. Não é isso. Deus não te chamou para isso. A maneira como você vive entre os irmãos, como você está desconectado do corpo de Cristo, no sentido de não estar próximo, não é desconectado, você não foi tirado do corpo de Cristo, isso é impossível. Mas a forma como você se desconecta ao viver a sua própria vida, sem se importar com os irmãos, não são as boas obras que Deus criou para que você andasse nelas. Por isso, você está a ponto de ser queimado. Você não tem vida fluindo de você. Está aí, mas não. Você tem o Espírito Santo dentro de você, mas não está fluindo. Não há um serviço aos outros, não há um serviço a ninguém. Você só se preocupa com a sua própria vida. Você quer paz, sossego, é só isso que você quer. Mas eu digo para você: enchei-vos do Espírito. Seja obediente. Romanos capítulo 12, a sua mente precisa ser renovada, renova a sua mente, ofereça-se como sacrifício vivo, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. O que você quer? Senhor, mas eu queria uma situação diferente, esse trabalho é ruim demais, essa esposa não era assim quando nós casamos, esse marido mudou demais, nossa, olha os filhos que o Senhor me deu, Senhor. Ofereça-se como um sacrifício. É você que eu quero trabalhar, é em você que eu quero trabalhar. Deixe a sua família, deixe os seus filhos, que eu trabalho neles, mas sirva-os, porque é para isso que você foi chamado. Sirva aqueles irmãos difíceis que eu coloquei do seu lado, porque você também é difícil. Irmãos, hoje, nesse exato momento, o Espírito Santo deseja nos dizer que nós não precisamos e não podemos ter varas que não deem, ramos que não deem fruto. Muito pelo contrário. Nós precisamos ser ramos frutíferos. Nós precisamos dar fruto. E como é que isso é possível? Se enchendo do Espírito Santo, vivendo em obediência a Deus, amando a Deus. E quando você ama a Deus, você ama os seus irmãos. E os seus irmãos são todos, inclusive a sua esposa, seu marido, seus filhos, que creram no Senhor, seu colega de trabalho, seu chefe. É para isso que nós fomos chamados. O que nós estamos edificando? A base já foi colocada e ela é maravilhosa e imutável e eterna. A base é Cristo. Mas o que nós estamos edificando sobre essa base? Precisa ser algo de Cristo também. Não pode ser algo do velho homem. Tem que ser algo de Cristo. Senhor, eu quero te obedecer. O Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe o quanto eu sou fraco, mas eu quero te obedecer. E quando, com o coração sincero, nós nos aproximamos assim de Deus, com certeza, irmãos, o Senhor, Ele vai nos ouvir. Ou nós temos a ideia, essa ideia maluca, de que Deus me salvou
e ele tinha uma grande expectativa em mim, mas agora eu frustrei a Deus, não tem jeito para mim mais. Será que nós pensamos assim? Não, Deus, quando olhou para mim, ele falou, ó, tem um negocinho ali que dá para usar. A carne para nada aproveita, para nada. Quando o Senhor olhou para você e falou assim, olha, tem nada de bom ali, nada de bom. Não tem absolutamente nada de bom, não tem nada que eu possa aproveitar. Por isso eu estou te dando o meu filho, que é aquele em quem eu tenho prazer, o homem perfeito. Por isso que ele morreu na cruz por você, para que você hoje possa me servir. Nós talvez não entendamos isso, porque parece um pouco... a gente tem que, não sei, talvez os irmãos entendam melhor do que eu, desculpe colocar assim, mas de uma maneira global, assim, quando a gente olha o que Deus está fazendo, irmãos, o Senhor está preparando um povo para servi-lo na eternidade. Nós não sabemos o que Deus fará na eternidade. Ele pegou pessoas, né, como as que estão descritas em Romanos, como as que estão descritas em Efésios, pessoas que não tinham préstimo algum, para fazer para si mesmo um povo que vai servi-lo, que já está servindo a Ele, ou deveria estar servindo a Ele, e que vai servi-lo por toda a eternidade. Olha que coisa linda isso, olha que coisa fantástica, maravilhosa. Não é fantástica no sentido de ser uma fantasia, é fantástico porque eu não encontro outra palavra, maravilhosa. Pecadores como nós foram resgatados para servirmos ao Deus vivo. E nós somos uma contradição para esse mundo. Porque essas pessoas, elas se deleitam no pecado, elas adulteram, elas roubam, elas falam mal uns dos outros. Nós damos um testemunho contrário, nós não fazemos essas coisas. E não é porque nós temos um ritual para cumprir, como o Gabriel lembrou hoje de manhã, é porque o Espírito Santo está dentro de nós. E a palavra de Deus nos mostra, olha, essas coisas aqui que são as coisas que me agradam, que são as coisas nas quais vocês devem andar. E toda hora o Espírito Santo está dizendo para nós, agora faça isso, agora faça aquilo. Lembra o que está escrito? Lembra o que agrada e o que desagrada ao nosso Deus? E há poder, e a graça, e a misericórdia. E quando caímos, o Senhor, né, não porque buscamos, mas porque tropeçamos em alguma coisa, há misericórdia de Deus para nós, constantemente, irmãos. Agora requer de nós que sejamos fiéis. Porque senão, o que estamos edificando é madeira, feno e palha. Porque senão, nós nos tornamos inúteis. É como a palavra de Deus nos diz, olha, eu já queria falar para vocês como pessoas adultas, que poderiam comer o que é sólido, mas não dá, eu não posso ainda, por quê? Porque vocês têm se tornado meninos. Vocês têm permanecido numa situação em que não dá para falar de coisas espirituais no sentido mais amplo com vocês, eu tenho que falar de coisas básicas. E nós podemos nos tornar essas pessoas. Quando passam os anos, nós envelhecemos fisicamente, mas continuamos bebês espirituais. E aí, a gente sabe como é que as crianças agem, né? É o egoísmo, tudo para mim, tudo no meu tempo. É assim que as crianças agem. E é assim que nós nos tornamos, às vezes, no meio do povo de Deus. Às vezes é difícil nós ouvirmos uma palavra de exortação, porque a gente fala, eu não queria ouvir isso, não. Está me chamando a atenção de novo. Será que é só eu? É porque ainda somos crianças. Porque o sábio, a pessoa experimentada, quando lhe chamam a atenção, ela tenta perceber onde ela está errando e como ela tem desagradado o seu Senhor. E pode ser que nós também, em algum momento, né, a nossa carne ela fale mais alto e a gente não aceite, mas você vê uma pessoa madura quando ela retorna e fala, olha, pensei no que você me falou e eu estava errado.
eu estava errado. Me perdoa, eu reagi muito mal naquela hora. É como já temos ouvido. O que realmente vai mostrar quem você é, se você tem se amadurecido, são as suas reações. São as suas ações depois de algum tempo. As suas reações, às vezes, elas podem não ser tão boas. Mas o que você faz depois, quando você medita nas coisas, é que vai definir o quanto você tem crescido. É assim que a gente pode perceber se nós estamos ou não amadurecendo no Senhor. Então precisamos ter cuidado, precisamos ser cuidadosos, porque nesse exato momento, todos nós aqui que cremos no Senhor, nós estamos sendo, ou deveríamos estar sendo, né, aperfeiçoados, nós estamos sendo trabalhados para um serviço ainda maior ao Senhor, em serviços que são serviços do nosso dia a dia. Eu não sei como é que vai ser a eternidade, eu não sei como é que serão as coisas depois, eu não tenho a mínima ideia. Mas como é que o Senhor vai nos colocar numa situação na eternidade muito maior do que o que nós vemos hoje, se nós somos meninos? Como é que reinaremos com Cristo se formos meninos? Né? Não tem como você colocar um menino no trono. Não tem como você falar, olha, agora você vai responder, né? Agora você vai responder pelas coisas aí, né? Dar grandes responsabilidades para um garoto. Nós não fazemos isso. Nós damos responsabilidades à medida que a pessoa vai crescendo e vai amadurecendo. E aí, irmãos, as nossas obras, elas vão sendo desenvolvidas à medida em que também Cristo vai crescendo em nós e vamos nos tornando adultos, maduros na presença de Deus. Até o dia em que receberemos do Senhor essa palavra. E que sejamos, né, que o Senhor tenha misericórdia de nós para que possamos receber essa palavra do Senhor. Servo bom e fiel. Talvez vai ser a coisa mais maravilhosa ouvir da boca do nosso Senhor falar assim: eu, uma pessoa tão cheia de problemas, tão cheia de dificuldades, tão frágil, tão fraco, o Senhor está falando isso para mim? E aí vai ficar claro para nós, o Senhor vai falar assim, porque é como Paulo fala, trabalhei muito mais do que esse, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. E você vai falar, Senhor, mas é tudo teu. E aí, como aqueles anciãos, né? A nossa coroa, nós vamos jogar aos pés do Senhor e falar, Senhor, só tem um que pode usar coroa, só o Senhor. Não tem nenhum digno de usar coroa, não, Senhor. O Senhor é o único digno de ser coroado rei. Mas passa pelo hoje. Passa pelo agora, na situação em que você está vivendo. E não se engane. Talvez você consiga sair dessa situação que você está vivendo, outras virão. Enquanto você não partir dessa terra para o Senhor, né? Bom, o Senhor vai colocando situações e situações na sua frente para que você amadureça, para que no final você, ao olhar o edifício que foi edificado sobre Cristo em você, e aí sejam vistos, né? Aqueles elementos belíssimos, né? Ouro, pedras preciosas. Nossa, que lindo que foi construído. Que belo. Eu nem sabia. Tudo que eu fazia era obedecer ao meu Senhor, porque eu amava. Porque Ele me amou primeiro, porque Ele derramou no meu coração o seu amor. E, com certeza, irmãos, né, para isso ficar bem claro para nós, qual o tempo da duração desse serviço, há alguns exemplos na palavra de Deus. Um deles foi falado recentemente, quando você abre em Números, é muito significativo isso para mim, irmãos.
Números, capítulo 20. Eu acho que é uma cena, né, como eu disse para os irmãos, foi lembrado recentemente essa cena, mas ela é uma cena dramática, mas ela é uma cena dramática e deve falar dessa maneira aos nossos corações. Porque aqui quando a gente vê capítulo 20, a partir do versículo 22, né, quando depois de tudo que aconteceu ali no deserto, né, o que aconteceu antes, quando Moisés ele se encontra com seu irmão Arão, e eles vão ao faraó, e depois tem toda aquela situação que acontece no deserto, o bezerro de ouro, né, até chegarmos a esse ponto, no versículo 22, que Deus ele fala, a palavra de Deus diz o seguinte: então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tem dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, faze-os subir ao monte Or, e despe a Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Foi, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Óbvio que nós temos que guardar aqui, né, onde as coisas aconteceram, como elas aconteceram. Mas deveria falar ao nosso coração o fato de que, e depois nós vamos ver outros versículos, né? O fato de que a nossa vida ela está intimamente ligada e atrelada ao nosso serviço. Então, quando Deus, porque pensem bem, Deus poderia ter feito o seguinte, né? Estou pensando aqui, poderia ter acontecido da seguinte maneira: Arão está lá, tranquilo, vivendo a sua vida, fazendo os serviços, de repente ele tem um ataque fulminante do coração e morre, né? Aí eles retiram as roupas dele, e eles então fazem o enterro. Mas existe um quadro aqui que ele é muito significativo, irmãos. Porque na minha cabeça, e depois quando a gente lê os outros versículos também, o que Deus, o Espírito Santo quer mostrar para nós aqui, é que, olha, quando o seu serviço terminar, quando acabar o seu serviço, eu vou te recolher para mim. E aí é o que acontece com Arão: olha, tira as roupas dele, ele não vai mais servir como sacerdote. Arão não será mais sumo sacerdote, eu vou recolhê-lo para mim. E então eles fazem aquele ritual, e é interessante porque dizer a palavra ritual, né, não é bem um ritual, não. Eles fazem, acontece aquele fato, né? E é interessante porque Arão, ele sobe ali naquele, não sei como é que andava a saúde de Arão, né? Mas eu acho que ele não devia estar doente. Porque olha que interessante, porque assim que tiram as roupas e vestem no seu filho, o Senhor fala: agora acabou. E Arão então ele morre. Nem um segundo a mais, nem um pouquinho antes, né? Exatamente no momento em que Deus fala: Arão, agora chega, vem, acabou, você já está sem as roupas do sacerdote, você agora vem, e acaba o serviço e acaba a vida de Arão. Quando a gente olha para isso, né? Porque nós somos uma nação sacerdotal, nós somos pessoas que somos sacerdotes do Deus Altíssimo o tempo todo em Cristo Jesus, não na base do Velho Testamento, mas numa nova base. Temos o nosso sumo sacerdote, e como sacerdote nós somos essas pessoas que estão ligadas a Deus, que estão fazendo uma obra, um trabalho para Deus. Nós também
deveríamos pensar sobre isso na nossa vida. No momento em que eu for tirado dessa terra, é porque o Senhor falou, olha, acabou a sua vida, porque acabou o seu serviço. Eu penso dessa maneira, irmãos. Por que eu penso dessa maneira? Porque quando Paulo, em 2 Timóteo, já citei esse versículo, essa passagem algumas vezes. Quando Paulo, ele fala no fim da sua vida, sobre a sua partida, ele diz o seguinte, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6. Ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Então, Paulo, ele vai colocar aqui junto, né? Ele está falando do fim da sua vida. Ele está falando do final da sua vida física. Mas ele fala, olha, eu corri a carreira, né? Eu acabei eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Então não tem mais nada, né, que possa ser esperado de mim. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Então agora o meu fim está próximo. O fim da sua vida terrena. Porque, claro, Paulo tinha muito claro para ele que ele tinha a eternidade à sua frente. Mas ele está falando da sua carreira nessa terra. E nós, às vezes, irmãos, nós andamos tão desapercebidos desse tipo de coisa, como se fosse dar tempo de fazer as coisas de Deus daqui a algum tempo. Como se agora eu estou com um monte de ocupações e eu não tenho muito tempo para pensar nas coisas de Deus. Deixa eu pensar nas coisas de Deus daqui a 10 anos, quando eu estiver aposentado. Aí eu acho que dá para eu pensar nas coisas de Deus. Só que as coisas de Deus, elas estão aí agora para você. Só que a carreira agora, você está correndo a carreira agora. Você está combatendo o bom combate agora. É agora. Não vai ser daqui a alguns anos, não, é agora. E não importa a sua idade. Então, em algum dia, as nossas vestes sacerdotais serão tiradas, porque o Senhor vai falar, olha, acabou. Agora chega, o seu serviço acabou. E aí, o Senhor vai nos chamar para si. E nós teremos diante de nós a eternidade. Antes passaremos pelo tribunal de Cristo, como já vimos aqui. E nós receberemos dele, né, o louvor pelo que tivermos feito por meio do corpo, em Cristo. E isso precisa ficar claro para nós, irmãos. A nossa vida precisa mudar. Os seus hábitos precisam mudar. As suas ocupações, elas têm que ter elas têm que partir para um outro nível. O seu trabalho tem que se enxergar de uma outra maneira, o seu casamento precisa se enxergar de uma outra maneira. Tudo precisa ser visto de uma outra ótica, pelos olhos de Deus. E é no poder do Espírito Santo de Deus. E aí a gente pergunta, e quando será o descanso? Quando é que eu vou descansar dessas coisas? São coisas difíceis, são coisas pesadas, mais do que as de Paulo? Acho que não, né? Mas há uma indicação da palavra de Deus para nós. Porque quando você lê em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, tem um versículo muito, muito interessante aí, que eu acho que ele destranca uma porta para nós
para que nós possamos viver de uma maneira, né, aguardando a bem-aventurada, né, essa esperança que temos da vinda do Senhor. Porque no versículo 6, tem todo um contexto aqui, mas vamos ler a partir do 6. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. É justo. Versículo 7, olhem. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Em algumas Bíblias a palavra descanso aparece como alívio. Em algumas traduções aparece como alívio. E ele vai se manifestar com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer descanso, alívio? Vai ter. Mas quando se manifestar do céu o Senhor, aí, irmãos, descanso e alívio, com toda certeza. Mas não é agora. Não vai ser agora nos nossos dias. Porque todas as coisas dessa terra, todas elas são contrárias a Deus. Por isso nós vivemos debaixo de opressão. Por isso nós vivemos debaixo de situações que constantemente nos afligem. Por isso que nós achamos que algumas vezes a injustiça ela foi além da conta. O pecado está demais, a opressão está muito grande, porque realmente as coisas desse mundo, elas são assim. Esse mundo jaz no maligno. Se nós tivéssemos consciência disso, nós saberíamos que as coisas elas vão de mal a pior, e as pessoas, porque as pessoas vão de mal a pior. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele mesmo descreve esse quadro. Porque nos últimos dias os homens serão. E ele descreve como os homens serão: egoístas, traidores, sem afeição, ingratos, profanos. É uma lista longa de como as pessoas serão. E nós convivemos com essas pessoas o dia inteiro. E nós convivemos com essas pessoas a semana inteira. E alguns de nós, por não progredirmos na fé, nos tornamos assim. Qual é a resposta que nós temos que dar? Nós queremos alívio? Vou mudar de igreja, vou para outra igreja, né, usamos essa expressão, vou para outra igreja porque eu quero menos problemas. Vou parar de reunir, vou ser um desigrejado, porque é tanta dificuldade. É essa a resposta que você dá? Eu não quero mais esse casamento, porque isso aqui me dá trabalho demais, me dá muito problema. Essa mulher doente, essa situação, esse marido rude, esses filhos mal educados, que eu mesmo não eduquei, né? A situação toda que está diante de mim, eu vou sair fora disso, você quer saber? Eu quero sossego, eu quero alívio, eu quero descanso. O Espírito Santo está dizendo para nós: persevera, ser fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Porque a sua vida, ela não consiste em 20, 30, 40, 50, 80 anos. Você tem a vida eterna. E é para isso que eu estou te preparando, para você reinar comigo. E fica firme, porque pode até parecer que está demorando, mas não está demorando não. Está tudo contadinho, certinho, absolutamente certo nas minhas mãos. E quando a gente vai vendo as muitas situações na palavra de Deus em que Deus falou: agora eu vou fazer dessa maneira, e faz, realmente a nossa fé ela é fortalecida. Como nesse caso de Arão. Arão, você não vai ter um ataque do coração antes de subir para o monte, você não vai, né, não vai tirar a roupa e sacerdotal e vai ficar esperando acontecer alguma coisa para você morrer, não. Eu já determinei, é nesse momento, e você vai partir. Vai ser assim.
A nossa fé precisa ser renovada, irmãos. Nós precisamos crer mais no Senhor. Nós precisamos crer mais na palavra de Deus. Nós precisamos dar crédito ao que Deus tem falado conosco. Porque senão, a nossa vida vira uma grande bagunça e alguma coisa muito sem sal, sem sentido. Sabe por que, deixa eu colocar essa expressão, nem sei se ela é biblicamente correta, por que alguns de nós perdem a fé? É porque nós paramos de olhar a palavra de Deus, nós paramos de ouvir o que é falado a respeito de Deus com o nosso coração. Nós começamos a razoar com a nossa mente e falar, não, mas que estranho. Porque, sendo filho de Deus, eu deveria estar numa situação muito melhor do que a que eu estou. E não é o que nós ouvimos? Irmãos e irmãs, vai ficar cada vez mais difícil, externamente. Mas o poder de Deus, ele não mudou. Deus não é menos poderoso hoje do que era no passado. Com todas as situações que nós enfrentamos, Deus não perdeu poder, Deus não perdeu força, Deus não parou de fazer com que as coisas elas sigam a ordem que Ele estabeleceu. Deus não deu de ombros e falou, deixa para lá, está ruim assim, então querem desse jeito? Então fica assim, não. Tudo vai se cumprir conforme a vontade de Deus. Inclusive, nós estamos diante do nosso Senhor no tribunal de Cristo em breve. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. E que a Tua palavra entre profundamente nos nossos corações, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, porque o que acabamos de ouvir, Senhor, e o que acabamos de perceber, Senhor, na Tua palavra, nos versículos lidos, Senhor, naquilo que o Senhor já deixou registrado para nós, Senhor. O Senhor deveria estar impactando o meu coração agora, Senhor, os nossos corações, Senhor. Mas o fato é que, provavelmente, Senhor, alguns de nós, Senhor, eu mesmo, Senhor, que falei, Senhor, posso não estar tão percebido dessas coisas como deveria. Por isso, rogo ao Senhor de novo, tem misericórdia de nós, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a considerarmos a Tua palavra como verdade absoluta e a Ti como Deus verdadeiro, real, poderoso, fiel, justo e amoroso que o Senhor é. Livrai-nos de Satanás, livrai-nos dos nossos inimigos, Senhor. Livrai-nos da nossa carne, Senhor. Senhor, livrai-nos do mundo, Senhor. Senhor, e faça de nós, Senhor, pessoas que andam nas boas obras que o Senhor preparou para nós, para que andássemos nelas. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.